Bem, ontem a Câmara Municipal de Jeremoabo teve uma sessão histórica. Por que histórica? Porque começou o projeto de emenda para reconhecimento da data de aniversário de Jeremoabo, né? Análise dessa emenda da lei orgânica que coloca Jeremoabo como 25 de outubro de 1831, aliás, o lugar que ele merece estar, né? Foi a primeira das conversas com relação a isso, né? Fiz um pronunciamento ontem na Câmara e quero agradecer, inclusive, as manifestações carinhosas que recebi no Zap. Hoje, nas ruas ali, já dei uma saída e o pessoal me cumprimentando, vendo lá. Rapaz, é uma questão de honra mesmo, as pessoas que estavam lá, né? E agradecer, acima de tudo, aos vereadores, né, pelas falas, pela disposição em aprovar o projeto, né? Mesmo não tendo sido votado ontem o projeto, né? Vai ter mais uma última, e antes aguarde-se aí uma audiência pública para debate com a população. Achei interessante, eu achei muito boa saída. O debate é o caminho que leva às reflexões, né? É o entendimento total. Agora, essa coisa, é bom que se diga, é uma coisa que é preto no branco, né? É documento. Não é uma questão que vai por aquilo que eu penso, né? Ou pelo meu sentimentalismo, né? Pela emoção de que a vida inteira foi assim e assim será. Não pode ser assim, né? Imagine se fosse assim, né? A gente não teria as invenções, não teria as coisas. Imagine se o telefone fosse aquele primeiro, como a gente tinha aqui, né? Aqueles telefones grandes que tinha uma central aqui que ia chamar o povo e tal. Imagine se a gente fosse resistente e quisesse voltar àquele telefone antigo. Não, hoje temos iPhone, telefones modernos, etc. A vida continua. Então é uma questão de preto no branco, né? Eu fiz uma apresentação pontuada ali em documentos, né? Demonstrei que tem filhas de Jeremoabo, né, que são mais idosas do que a própria mãe, né? Mostrei lá o decreto que cria Jeremoabo como vila, que é a emancipação, né? A vila foi formada com Nossa Senhora dos Montes Boqueirão, que naquela época era Cícero Dantas, era Paripiranga, Pombal já não estava mais, né, mas era Cícero Dantas e Paripiranga, né? Era a Santíssima Trindade, que é lá no Massacará, né? Que hoje é Euclides da Cunha, e Nossa Senhora do Monte Santo, né? Que também era Monte Santo, que tinha agregado ali Euclides da Cunha. Então essa região toda, subindo, descendo, essa região toda que cercava, era tudo Jeremoabo, né? Aí você observa hoje, aí você pega Monte Santo, tem 188 anos, foi filha nossa. Jeremoabo, de fato e de direito, tem que ter 194 anos, né? Então aí você pega Monte Santo, tem 188, a gente fica aqui com 90 e poucos anos, né? Imagine, né? Aí você pega Cícero Dantas, tem 149 anos, né? Você pega Paripiranga, tem 139 anos. Você pega Santo Antônio da Glória, Glória, que era filha de Jeremoabo, tem 130 anos, né? 130 e poucos anos. Então por que Jeremoabo, né, não avança nesse reconhecimento, né? Entendo que não é uma missão fácil, né? Mas nada resta fazer. Não é fácil por essas coisas arraigadas que a gente tem, né, na cabeça que não muda de jeito nenhum. Nós somos resistentes a mudanças, a vida é essa, né? Qualquer mudança que você queira fazer, todo mundo termina ali, primeiro sendo contra, né, para depois ir chegando ao lugar da razão, né? Mas é preciso reconhecer o nosso lugar de destaque na história da região, né? Continuar entendendo que nada acontece, não é o caminho, né? Nós só podemos formar uma Jeremoabo futurosa, né, de pleno êxito, se a gente entender a nossa história a partir do nosso passado, né? Mas não é para viver no passado, é entender essa história a partir do passado, né? Para que a gente tenha um presente de entendimento para
propagarmos um futuro melhor, né? É preciso vender Jeremoabo como uma cidade histórica e centenária, né? Não dá mais parecendo que né, outras filhas que saíram da nossa infância são novas, né? Cícero, Santa Brígida, Sítio do Quinto, daqui a pouco são mais velhas do que a gente. Como é que pode, né? Então, foi a primeira das discussões, assim, muito interessante, as falas dos vereadores tal, e vai ter mais esse outro encontro, a Câmara vai decidir aí e avisar o dia e se colocar em votação para quem sabe esse ano a gente já ter em outubro a primeira celebração de aniversário dessa cidade. É uma reparação histórica, mais do que qualquer coisa, é uma reparação histórica, né? Trazer Jeremoabo para o lugar de fato que ela nunca deveria ter saído. Minha gente, Jeremoabo, os anos 1600, eu mostrei ontem lá, por exemplo, em 1670, já começam os arraiais em Jeremoabo, com o caminho das boiadas lá. Eu estou falando de 1670. Imagina aí quantos anos tem aí, 350 e tantos anos, né? Já era ali. Jeremoabo foi julgado em 1698. Já era julgado. O que era julgado? Você já podia punir crimes, fazer julgamentos de crimes, né? Geralmente era um capitão-mor, um juiz de paz que fazia isso. Claro que foi naquela época para apaziguar os índios, mas era um julgado, né? Em 1718, a gente já era freguesia de São João Batista de Jeremoabo do Sertão de Cima. Ou seja, quando tem a freguesia, né, você já tinha um padre que morava aqui, tinha um cartório eclesiástico, né, e o padre era ao lado do coronel e tal, ali um dos grandes, uma das grandes autoridades aqui do município. Até que chega a vila, em 1831, a gente era vinculado a Itapecuru, porque Itapecuru foi primeiro vila do que a gente, né? E quando foi em 1831, 25 de outubro, Jeremoabo, graças a Deus, ganha a sua autonomia. Aí a gente já tem a primeira Câmara Municipal, né? Que Zé Rabelo de Moraes, um sergipano, foi o primeiro presidente de Câmara. E esse presidente de Câmara, quem exercia o Executivo, o Legislativo, era na mão desse presidente da Câmara, ou seja, ele era o prefeito de fato, né? Ele era o intendente de fato. Era ele que fazia as nomeações, que pedia na capital lá. Eu li as atas dos anos 1800 ali, né? E tem vários pedidos ali né? Até troca de servidores do Correio, por exemplo, né? Cartas ali pedindo naquela época para mudar, nomeações de professores e etc, né? Então, 1831 a gente ganha autonomia. Aí já tem um quartel próprio, policiamento, Câmara Municipal, Correios, escolas, muito embora a escola demorou um pouquinho mais, não sei na história porquê. Só em 1868 que a gente recebe, de fato, o primeiro professor nomeado aqui em Jeremoabo, né, que vai ensinar ali num galpão a uma turma masculina de 22 alunos ali num galpão cedido pelos mandatários da época ali, pelos coronéis da época que cediam também essas salas para se fazer a escola, né? Então é isso, eu fiquei feliz da vida por quê? Né? Pela transparência, não só isso, né? Pela oportunidade de mostrar oficialmente grande parte dessa história aqui de nossa cidade, né? Vamos aguardar o que acontece. Esse momento também agradeço a disposição da Câmara de Vereadores, né? E vamos que vamos. Esse foi o nosso papo aberto de hoje. Jeremoabo FM